O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky entrou na Casa Branca em 28 de fevereiro de 2025, cheio de otimismo. Pensou que era possível chegar até um acordo significativo em matéria de minerais, avançar para a paz e estabelecer uma relação sólida entre os EUA e a Ucrânia. Acontece que ele estava apenas a entrar numa conflagração. Em vez disso, recebeu uma barragem feroz de acusações, insultos e exigências na sala oval. A porta para a ajuda dos Estados fechou-se subitamente quando o líder de uma nação que lutava pela sobrevivência foi tratado como um pedinte, minado, humilhado e despedido. No entanto, foi isso que o vice-presidente J.D. Vance e o presidente Donald Trump dos Estados Unidos não entenderam. Só havia Zelensky naquela sala. Um tipo diferente de tempestade estava a formar-se para além daquelas paredes, porque os líderes europeus estavam a ver, a ouvir e depois a responder publicamente do outro lado do mar. Vamos dissecar tudo. Até 31 de dezembro de 2024, as nações europeias tinham dado à Ucrânia mais fundos do que os Estados Unidos. 119,7 mil milhões de dólares contra 138,7 mil milhões de dólares. Tendo em conta que os EUR são uma única nação e que os milhares de milhões europeus vieram de pelo menos 30 países juntos, o valor dos EUR continua a ser incrivelmente elevado. No entanto, isso não é importante. O que interessa é que a Europa há muito que apoia a Ucrânia. Quase desde o primeiro dia, os fundos, a assistência e as armas têm vindo a chegar. Por que razão, então, estamos tão preocupados com o assunto desta vez? Desta vez, porém, parece diferente, porque desta vez a Europa está-se a fazer mais do que apenas garantir a sobrevivência da Ucrânia. Uma coisa é evidente nos líderes europeus: as suas vozes são mais poderosas do que nunca nesta batalha, que também é deles. Não esperem mais por Washington. Chega de pedir autorização do outro lado do Atlântico. Parece que chegaram finalmente a uma conclusão revolucionária. A única opção que resta à Ucrânia é deixar a Europa em paz. Muitos previram este fato mesmo antes de Trump regressar à Casa Branca. Previsões, avisos e sussurros indicavam que o apoio americano não persistiria indefinidamente e que a Europa precisaria de dar um passo em frente. Mas, mesmo os mais optimistas já não o podiam negar depois daquele terrível encontro na Sala Oval. Por esta razão, devemos examinar mais de perto os acontecimentos desse encontro. Temos primeiro de compreender as realidades com que Zelensky foi confrontado naquela sala para compreendermos por que é que a resposta da Europa foi tão determinada. Esta interação diplomática não foi um fracasso. Serviu de alerta para toda a Europa, e não apenas para a Ucrânia. Estava preparado o cenário para um dia histórico e uma transação histórica em 28 de fevereiro. Este acordo pretendia ser um divisor de águas na já precária relação entre a Ucrânia e os Estados Unidos, ao permitir o acesso aos enormes recursos minerais naturais do país, que podem atingir os 14,8 bilhões de dólares. Ao tirar partido de alguns desses recursos não desenvolvidos, esperava-se que os europeus se tornassem um parceiro a longo prazo e ajudassem a estabilizar a economia da Ucrânia. No entanto, os Estados Unidos nem sequer provaram ser um aliado a curto prazo da Ucrânia. Foram necessários apenas 35 minutos para tornar este fato evidente. No entanto, a conferência de imprensa teve um início bastante amigável. Trump disse frases que lhe pareceram simpáticas quando se encontrou com Zelensky. Os cerca de 30 minutos seguintes foram passados a trocar palavras semelhantes. Depois, porém, chegou o momento que tornaria este encontro inesquecível. A pergunta aparentemente inofensiva de um repórter, que insinuava que a Polônia estava preocupada com o alinhamento excessivo de Trump com o presidente russo Vladimir Putin, desencadeou a tensão. Em resposta, Trump afirmou que os seus principais interesses eram os dos Estados Unidos e da comunidade mundial.
rejeitou as críticas duras a Putin, argumentando que seriam completamente contraproducentes à mesa das negociações. Vance acrescentou que a diplomacia é o caminho para alcançar a paz. Não é possível manter relações diplomáticas com um homem que se apoderou ilegalmente da Crimeia em 2014 e invadiu brutalmente a Ucrânia em 2022, com 190 mil soldados, matando dezenas de milhares de soldados e civis ucranianos no processo. De que tipo de diplomacia está a falar? De alta D. Zelensky, que já tinha tentado a via diplomática com Putin em 2019, pareceu ficar irritado com este comentário. Após cerca de 10 minutos de tensão crescente que destruiu qualquer aparência de decoro, esta pergunta assinalou o fim de uma conversa maioritariamente amigável. Vance continuou a acusar Zelensky de forçar recrutas ucranianos a irem para a linha da frente e de mostrar desrespeito pelos Estados Unidos. Além disso, começou uma diatribe interminável em que exigia que Zelensky desse crédito aos Estados Unidos por toda a sua ajuda. Rapidamente se tornou claro que Trump e Vance só queriam que o líder ucraniano admitisse abertamente que a Ucrânia estaria condenada há muito tempo sem os Estados Unidos, que se humilhasse e que se submetesse aos seus pedidos de reconhecimento. Quando isso não aconteceu, pelo menos não de uma forma tão passiva, Trump voltou à sua estratégia de ataque testada e comprovada, lançando gracejos mordazes e declarações desdenhosas. Começou por denegrir Zelensky, gozando com a sua liderança, como se estivesse a tentar destruí-lo apenas com palavras. Trump acusou o presidente ucraniano de não querer a paz em primeiro lugar e de estar apenas a apostar na Terceira Guerra Mundial. Estes comentários estavam em linha com os anteriores tweets de Trump nas redes sociais, nos quais acusava Zelensky de ser um oportunista que procurava prolongar o conflito para desviar fundos militares. Preso no meio desta tempestade política, Zelensky teve dificuldade em reagir. Tinha vindo à espera de garantias de que a América apoiaria a Ucrânia, mas tudo o que recebeu foi uma ladainha de insultos. Sem qualquer aviso prévio, a reunião terminou. Enquanto os repórteres saíam da sala, Trump disse: "Achei que era suficiente." Inesperadamente, a conferência de imprensa conjunta prevista, um sinal de solidariedade, foi cancelada. Não chegaram a assinar o acordo sobre os minerais. Zelensky foi arrastado para fora da Casa Branca, depois de ter sido chocado e humilhado. Nem sequer a honra de uma despedida adequada lhe foi dada. Sem perder o ritmo, Trump acusou Zelensky de ser pouco apreciador e de não estar preparado para a paz na sua conta da rede social Truth. Concluí que o presidente Zelensky não está preparado para a paz se a América se envolver, escreveu. Zelensky agradeceu ao povo americano numa mensagem, mas os seus comentários careciam de emoção genuína. O presidente ucraniano deixou a Casa Branca com a consciência agonizante de que a Europa era tudo o que lhe restava, para além de um ego ferido, e todos puderam ver esse facto claramente pela primeira vez. A Europa teria de apanhar os cacos quando os Estados Unidos abandonassem a Ucrânia e mudassem de lado. E acreditem em nós quando dizemos que a Europa começou a fazê-lo praticamente de imediato. Inicialmente, o X, antigo Twitter, foi inundado com mensagens de apoio. Donald Tusk, o primeiro-ministro da Polônia, enviou uma mensagem emocionante nas redes sociais. Caros amigos ucranianos, não estão sozinhos. Com uma determinação inabalável, o presidente checo Petr Pavel afirmou: "Estamos mais do que nunca ao lado da Ucrânia. É a altura de a Europa fazer mais." O evento serviu como uma chamada de atenção, um lembrete de que a Ucrânia deve ser o foco do mundo e que a Europa deve unir-se. Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha, declarou inequivocamente que ninguém deseja mais a paz do que os ucranianos.
A Ucrânia pode contar com a Europa e com a Alemanha, prosseguiu. Ulf Kristersson, o primeiro-ministro da Suécia, reafirmou esta convicção com convicção. A Suécia apoia a Ucrânia. Estão a lutar pela liberdade de toda a Europa, não apenas pela vossa. As suas observações serviram para recordar que a luta da Ucrânia era a luta da Europa, e não apenas uma declaração de solidariedade. Emmanuel Macron, o presidente da França, foi muito mais direto na sua afirmação de que a Rússia era o agressor neste caso. É interessante notar que os Estados Unidos fizeram exatamente isso, depois de terem votado contra a resolução da ONU que denunciava a Rússia pela violência na Ucrânia cerca de uma semana antes. Nunca devemos confundir agressor e vítima nesta batalha horrível, disse Friedrich Merz, o homem que se espera que venha a ser o próximo chanceler da Alemanha. Depois daquilo a que alguns especialistas se referiram como bullying na sala oval, Zelensky recebeu inúmeras mensagens de apoio, sendo estas apenas algumas delas. O clamor foi rápido, incisivo e cheio de uma energia coletiva que exigia que Zelensky e o seu povo fossem respeitados. No entanto, cerca de um dia após a tragédia da Sala Oval, estes líderes reuniram-se pessoalmente e também nas redes sociais. Uma conferência crucial teve lugar em Londres, a 2 de março de 2025, na Lancaster House, um local histórico frequentemente utilizado para reuniões políticas de alto nível. O primeiro-ministro britânico e anfitrião Sir Keir Starmer chamou a reunião um acontecimento único numa geração. Foi convocada para garantir que a unidade da Europa não seria ameaçada e que, perante a crescente incerteza, poderia ser desenvolvida uma estratégia de paz unificada. Assim, em Londres, reuniram-se líderes e delegados de mais de 15 países ocidentais. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, o presidente finlandês, Alexander Stubb, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, o primeiro-ministro italiano, Giorgio Meloni, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, e os líderes europeus Zelensky, Tusk, Schulz e Macron contaram-se entre os participantes europeus proeminentes. A presença combinada destas personalidades influentes pôs em evidência a gravidade da situação. Para traçar um caminho claro para a paz, a Europa tinha de se unir. Esta resposta parece ter tocado Zelensky. Este nível de unidade europeia não se via há muito tempo, afirmou, elogiando a cimeira. Zelensky aprendeu com a cimeira que a Ucrânia ainda tem o apoio da Europa. Foi uma declaração ousada de que, apesar das pressões internas e externas, a unidade da Europa não podia nem iria ser quebrada. As declarações são óptimas, mas e os atos? Foram 4 os principais resultados da Conferência de Londres. Vamos dissecar cada um deles. O primeiro objetivo era aumentar a pressão econômica sobre a Rússia e manter o fluxo de ajuda militar. Uma vez que Trump suspenderia mais tarde toda a ajuda do Seymour Murasata à Ucrânia a 4 de março, afetando os $1.000 milhões que já tinham sido aprovados, mas ainda não entregues, a primeira secção foi especialmente digna de nota. Trump declarou inequivocamente que, até que a Ucrânia demonstrasse um maior empenhamento nas negociações de paz, não retomaria a ajuda. As ramificações eram enormes. A defesa da Ucrânia ficaria seriamente comprometida sem essa assistência. Afinal de contas, com mais de 76,5 mil milhões de dólares só em financiamento militar, os EUT eram o maior doador da Ucrânia. Mas, sejamos realistas, a ação de Trump não foi muito chocante. De uma forma ou de outra, a Europa tem estado a preparar-se para ela há muito tempo. Por essa mesma razão, os líderes europeus comprometeram-se a continuar a prestar assistência militar. Estavam conscientes de que a interrupção da assistência
apenas daria mais confiança à Rússia e abriria caminho a uma escalada violenta. Neste sentido, o Reino Unido assumiu a liderança. Esta nação foi o segundo maior doador individual na Europa, fornecendo 8,42 mil milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia, entre 24 de fevereiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024. Starmer revelou então um acordo de 2 mil milhões de dólares que permitiria à Ucrânia adquirir 5 mil mísseis para defesa aérea. Zelensky tem vindo a pedir sistemas de defesa aérea adicionais há anos, se tivermos acompanhado o conflito russo-ucraniano desde o início. A empresa aeroespacial e militar Thales irá construir estes 5 mil mísseis de defesa aérea, que são mísseis multirole leves. Serão produzidos em Belfast, na Irlanda do Norte, apoiando 700 empregos atuais e gerando 200 novos empregos. No entanto, a assistência militar é apenas um dos aspectos da situação. O outro elemento essencial são as proibições. Starmer comprometeu-se a impor mais sanções econômicas, uma vez que a economia russa já se encontra em dificuldades devido à pressão do exterior. O objetivo era dificultar ao máximo a continuação do esforço militar da Rússia. A apreensão dos ativos russos congelados nos bancos ocidentais era uma componente crucial do plano. Tusk foi inflexível, mas os líderes europeus ainda estavam divididos quanto aos pormenores. Tusk defendeu a apreensão total dos ativos, alegando que isso iria perturbar o sistema financeiro russo e fazer Putin repensar a sua invasão. Muitos políticos, no entanto, estavam preocupados com as possíveis repercussões na zona euro e no sector financeiro. No entanto, foi celebrado um acordo histórico de crédito de 2,84 mil milhões de dólares entre o Reino Unido e a Ucrânia, apoiado pelos mesmos ativos que foram bloqueados à riqueza soberana da Rússia. Deste modo, a Ucrânia pôde responsabilizar a Rússia e continuar a defender-se. A Europa estava agora a fazer mais do que simplesmente falar. Estava realmente a fazê-lo. O segundo resultado importante da Conferência de Londres foi o seguinte: a Ucrânia teve de participar em todas as conversações de paz e garantir a sua segurança e soberania em qualquer acordo de paz a longo prazo. Por que é que este resultado é tão importante? A resposta, porém, encontra-se no caráter nacional da Ucrânia e nos perigos subjacentes que enfrenta. Não vamos medir palavras. A guerra da Rússia contra a Ucrânia é um ataque à própria existência da Ucrânia como Estado soberano. Putin não está interessado em controlar apenas uma parte da Ucrânia. O seu objetivo é erradicar completamente o país. A desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia, que, quando despojadas de propaganda, incluem a captura da independência e do governo da Ucrânia, tem sido o objetivo declarado do Kremlin para a guerra. Por tudo isto, a soberania da Ucrânia não pode ser comprometida. Sem respeitar o direito da Ucrânia de continuar a ser autônoma, autogovernada e segura dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, nenhum acordo de paz pode ser considerado válido. Caso contrário, este apenas desestabilizará toda a região e abrirá a porta a outras incursões. Criará um precedente arriscado de que ninguém impedirá os agressores de usar a força para alterar as fronteiras. Passemos à segunda secção, que envolve a Ucrânia. Poderão pensar que esta é óbvia. A nação invasora irá, sem dúvida, participar nas conversações, certo? Como estariam enganados. Ao longo da história, há vários casos em que as autoridades tomaram decisões sobre uma nação sem o seu consentimento e, de cada vez, os resultados foram desastrosos. Veja-se a Conferência de Berlim, quando nenhum líder africano estava presente, e os impérios europeus dividiram a África como uma tarte. O resultado? Décadas de violência, exploração e controlo colonial. Ou o Acordo de Munique,
em que a Grã-Bretanha e a França deram a Hitler uma parte da Checoslováquia em troca da paz, sem sequer convidar os checos. Depois houve Yalta, que apenas deu mais confiança a Hitler e empurrou a Europa para a Segunda Guerra Mundial. Adivinhou? Os europeus de leste não foram envolvidos na decisão tomada pelos EIAPA, Reino Unido e União Soviética sobre o futuro da Europa de leste. A Guerra Fria começou quando Stalin saiu com autoridade sobre metade do continente. No entanto, estas não são apenas advertências para a Ucrânia. Em vez de segurar a caneta, os EUA já começaram a forçar a nação a tornar-se apenas mais uma nota de rodapé histórica. Os responsáveis norte-americanos fizeram-no quando se reuniram com os russos na Arábia Saudita, sem a Ucrânia ou qualquer outra nação europeia, e Trump fê-lo quando falou exclusivamente com Putin ao telefone. A União Europeia quer garantir que isto não pode continuar. Como qualquer outro Estado soberano, a Ucrânia tem o direito à autodeterminação, e qualquer acordo de paz que seja alcançado sem a sua participação seria um grave desserviço tanto para a Ucrânia como para os valores fundamentais da democracia e da soberania que constituem a base da ordem mundial. No entanto, a mera presença da Ucrânia à mesa de negociações é insuficiente. Além disso, a nação invadida deve ter a capacidade de vetar quaisquer escolhas que afetem os seus cidadãos, o seu território ou o seu futuro. No entanto, um acordo de paz alcançado desta forma não seria o último. É esse o tema do terceiro resultado da Cimeira de Londres. A fim de evitar novas invasões, os líderes europeus comprometeram-se a reforçar as capacidades militares defensivas da Ucrânia após a obtenção de um acordo de paz. A explicação para este facto é muito simples. A Rússia já demonstrou que não é fiável. O Kremlin tem um historial de violações de cessar-fogo e não demonstrou qualquer intenção de respeitar quaisquer acordos que entrem em conflito com os seus objetivos imperiais. A Ucrânia deve, por isso, ter uma defesa robusta, não só para o presente, mas também para o futuro, para garantir que a agressão não a surpreenderá. Mas o que é que está incluído nessa defesa robusta? É claro que a Europa já está a desenvolver armas, mas também são necessárias tropas. Na melhor das hipóteses, uma ilusão esperar que a Rússia respeite qualquer acordo de paz na ausência de uma forte dissuasão militar. A fim de proteger o cessar-fogo, o Reino Unido prometeu enviar forças de manutenção da paz para a Ucrânia. Outras nações também indicaram que estariam dispostas a fornecer tropas para essa força, como a Suécia e a Alemanha. Tendo em conta que Macron sugeriu o envio de tropas para a Ucrânia durante o auge do conflito, não é inesperado que a França tenha seguido o exemplo. Uma coisa é certa, no entanto, independentemente dos países que se juntem a esta missão de manutenção da paz. De acordo com Stammer, a única solução a longo prazo para a proteção da Ucrânia é ter aviões no ar e botas no chão. Este conceito está relacionado com a coligação dos interessados, que foi o quarto e último resultado da Cimeira de Londres. Está a tornar-se cada vez mais óbvio que a Ucrânia não vai aderir à NATO. Assim, o Reino Unido fez um esforço para desenvolver a próxima grande coisa. Esta aliança teria um único objetivo: garantir que qualquer acordo de paz celebrado com a Ucrânia fosse mais do que um mero documento. Não, mesmo após o fim das conversações, este acordo continuaria em vigor e seria mantido. No fundo, elimina o artigo 5 pontual e apropria-se do elemento de segurança coletiva da NATO. O apoio à Ucrânia não é exigido a ninguém. Nem todos os países podem ser capazes de apoiar este esforço de defesa, como Stammer observou. O termo disposto é, portanto, crucial neste contexto. Stammer não quer fazer promessas que não possam ser cumpridas, pelo que este aspecto é igualmente importante.
Fazer grandes promessas e grandes anúncios é simples, mas a realidade é muito mais complicada. Stammer está ciente de que nem todas as nações são capazes ou desejam empenhar tropas, armamento ou apoio financeiro sustentado. Concentra-se apenas em compromissos pragmáticos, mantendo-os voluntários. Demonstra determinação sem exagerar. Demonstra paz apoiada pela força física e unidade apoiada pelo poder real. Mas esperem um minuto. Os políticos europeus estão constantemente a falar de um acordo de paz para a Ucrânia que envolveria a Ucrânia. No entanto, quem está a redigir esse contrato? São a França e o Reino Unido, segundo os europeus. Estes dois países não só são os maiores defensores da paz, como também procuram influenciá-la ativamente. Stammer deixou isso bem claro. Depois de colaborarem com Kiev, Londres e Paris vão apresentar a sua estratégia à equipa de Trump. Os termos não estão a ser ditados pela Europa. Não é Washington que está a tomar decisões secretas sobre o futuro da Ucrânia. O objetivo é a Ucrânia. Macron delineou os fundamentos. Uma trégua de um mês é o primeiro passo. Sem ataques navais, sem ataques aéreos e sem sabotagem de infraestruturas energéticas. Uma pausa breve, mas crucial. O segundo passo é a presença de tropas no terreno. Por quê? Devem garantir que Putin não lança outro ataque durante esta breve pausa. Com uma exceção importante, não estão a enviar forças de manutenção da paz. A Finlândia e a Noruega apoiam atualmente a ideia. É isso que estão dispostos a fazer. No entanto, é lógico. Ninguém está mais consciente do que os vizinhos da Rússia de que qualquer indício de ação militar pode rapidamente ficar fora de controle. Mas aqui está o senão. Sem os ILTUA, o acordo não se manterá. Stammer continua a enfatizar esta questão. Uma via para uma paz duradoura para a Ucrânia só pode ser proporcionada por uma assistência internacional robusta e coordenada. Se assim não for, a Rússia voltará a constituir uma ameaça para a segurança europeia. Em relação à segurança europeia, este é mais um importante tema de conversa. Nunca houve uma ameaça tão óbvia para a Europa. Zelensky adverte que Putin tem planos para a Polônia e os estados bálticos, para além da Ucrânia. Se lhe for permitido, ele questionará repetidamente os princípios fundamentais do sistema internacional. A Europa está demasiado consciente de que, se não agir agora, as repercussões podem ser desastrosas. O continente está atualmente a fazer investimentos significativos na sua segurança, mas não o suficiente. O orçamento global previsto para a defesa dos Estados-membros da UE em 2024 era de 352,25 mil milhões de dólares, ou seja, cerca de 1,9% do PIB da UE. Prevê-se que este valor aumente em mais 107 mil milhões de dólares em termos reais até 2027. Mas o problema é o seguinte: de acordo com uma empresa de reflexão europeia chamada Bruegel, para dissuadir devidamente a Rússia, a Europa teria de aumentar o seu orçamento de defesa em quase 270 mil milhões de dólares por ano. Isto traduzir-se-ia num orçamento global de defesa para a UE de cerca de 3,5% do PIB. A Polônia já está a estabelecer o padrão, atribuindo 4,7% do seu PIB à defesa, o que é mais do dobro do montante de base estabelecido pela NATO. No entanto, a maioria dos países europeus ainda está muito atrasada. É urgentemente necessário fazer mais em todo o continente. Desde que o seu presidente declarou que a UE estava a preparar-se para um esforço de defesa de 841 mil milhões de dólares, com um programa de financiamento conjunto de 160 mil milhões de dólares para reforçar as suas capacidades de defesa, parece que a Comissão Europeia recebeu o memorando. A melhor hipótese de a Europa manter o apoio dos Kaibregiua à NATO e à causa ucraniana
pode também residir no aumento das despesas com a defesa. Como Tusk salienta corretamente, reforçar o nosso próprio poder é a melhor forma de persuadir Washington de que vale a pena financiar a OTAN e a amizade. Os Estados Unidos podem estar mais inclinados a continuar envolvidos, e a Ucrânia pode ter uma verdadeira hipótese de paz permanente se a Europa demonstrar que pode suportar uma parte maior da carga. No entanto, qual é a sua opinião? Os Estados Unidos são mesmo assim necessários, ou o aumento das despesas com a defesa pode garantir uma Europa resistente? E será que as diferenças políticas e as hesitações impedirão os líderes europeus de se unirem e cumprirem os seus compromissos? Partilhe as suas opiniões no espaço de comentários abaixo.